Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouco sobre os partidarismos do mercado. Será que o mercado financeiro tem preferências políticas? É o que nós vamos abordar agora, então já se inscreva no canal, senta o dedo aí no like e bora para o vídeo. Eu escolhi falar disso até em função de um dos últimos vídeos publicados aqui, que depois de vê-los, algumas pessoas podem se perguntar: ok, Apolo, já sabemos que esse tal de mercado financeiro não gosta da nova equipe econômica, não gosta de medidas que gerem diminuição na produtividade, diminuição na renda, que gerem insegurança jurídica, que gerem pouca previsibilidade para o sistema econômico. Tudo bem, a gente já está entendendo isso aí. Mas isso é por quê? É porque o mercado tem um lado político? O mercado está vinculado a alguma corrente política? Ele faz parte de algum partido? E a resposta, meu jovem gafanhoto, é um sonoro não! O mercado não está tomando lado ou partido de ninguém quando faz isso. O mercado financeiro ele tem um olhar muito pragmático para todo esse contexto. Cada pessoa que está lá, no fim das contas, isso inclui nós mesmos, né, está tomando conta do seu próprio dinheiro. E isso, naturalmente, vai ser guiado por uma questão mais de mecanismos de incentivo e recompensa, como muitas das nossas ações. A conta, entre aspas, é simples. Tudo que aponte para uma provável melhora da economia local, no melhor funcionamento das empresas, no futuro, tende a se refletir no melhor resultado para as empresas e, portanto, a sua valorização lá no mercado financeiro. O contrário é igualmente válido. Cenários em que há uma piora na economia devem refletir numa piora do resultado ali das empresas listadas em bolsa e, portanto, uma piora dos índices, do valor das ações, etc. e tal. A despeito de quem seja o governante, portanto, a grande questão é o rumo da economia. Por hipótese, qualquer governo, incluindo esse, é claro, quando decide adotar um monte de medidas malucas, medidas socialistas, o mercado derrete do mesmo jeito, seja o presidente quem for. Do mesmo modo, se esse suposto governo começa a fazer tudo ao contrário, ou seja, ao invés de fazer coisas péssimas, comece a ter responsabilidade, passe a gastar menos, torne a economia cada vez mais livre, diminua os impostos, a bolsa, mesmo que o presidente seja um xarope chapado chupeta, ela tendenciosamente subiria, porque isso se refletiria numa melhora, do resultado dos ativos que estão listados lá na bolsa. Então, de novo, não é quem está no governo, mas existe um pragmatismo de tentar antecipar o rumo da economia por parte do mercado. Se você é investidor, precisa sempre ter essa mentalidade, vale este aviso. Agora, tudo bem, Apolo, mas quanto às medidas do governo, então, seja desse ou de qualquer outro, como é que eu sei se elas são boas ou não para a economia como um todo, já que é isso que importa, não é verdade? Se você quiser ter um norte, uma bússola para compreender o que é ou não bom para a economia, de uma maneira sustentável, eu vou dar aqui a receita de uma forma simples, e é claro que a gente tem que interpretar caso a caso, mas pegando o aspecto geral, você deve observar sempre de que forma essa tal medida impacta a propriedade privada. Se for uma medida que a desrespeita, que a restringe, que a relativiza de alguma forma, que a agride, não tem como essa medida gerar eficiência econômica e, portanto, deve gerar resultados ruins. Por outro lado, se as medidas que forem tomadas aumentam o respeito à proteção à propriedade privada, aí o cenário é muito mais promissor. O respeito à propriedade privada é condição necessária para a prosperidade sustentável. Eu repito, o respeito à propriedade privada é condição necessária para a prosperidade sustentável. Prosperidade que eu digo aqui é a prosperidade material, prosperidade econômica, certo? Então, para quem já está no meio dessas discussões, talvez já entenda o que está implícito nisso que eu acabei de dizer. Mas explicando melhor, eu vou dar alguns exemplos. Então, vamos supor que o governo cria mais um imposto. Isso respeita ou desrespeita a propriedade privada? Bom, ele está indo atrás da sua propriedade privada e confiscando uma parte para si, não é? Então, mesmo que ele faça isso para sanar alguma conta do governo ou com qualquer objetivo que ele diga ter, isso tendenciosamente faz mal à economia num prazo maior. Isso é uma restrição da liberdade econômica das pessoas, uma relativização, um confisco de propriedade, então deve gerar resultados ruins. Outro exemplo que vale notar aqui, quando os governos desrespeitam a própria lei, o poder judiciário distorce as leis, ou a Constituição, em último caso, como nós estamos vendo acontecer atualmente aqui no Brasil. Isso gera incerteza para o mercado no que diz respeito à propriedade privada, certo? Porque a qualquer momento esse governo dá a louca ali, seja o Poder Judiciário, seja o Poder Executivo, resolve que vai, por exemplo, não cumprir contratos, vai confiscar a riqueza das pessoas, vai interferir em empresas, etc. Isso gera incerteza. E a incerteza tem custo e tende a ser má também para os resultados da economia e, portanto, da Bolsa de Valores. Outro exemplo,
quando o governo decide fazer o controle da oferta de um produto, ou um controle de preços, tabelamento de preços, é a mesma coisa, né? Não é bem vista pelo mercado, e não deve ser mesmo. Nossos investimentos nós queremos que frutifiquem. Se essas ações impedem a possibilidade da prosperidade, então não vai fazer bem para os investimentos. Então, assim, são muitos outros exemplos possíveis, é claro, mas o norte geral é este. O único asterisco que a gente pode colocar aqui é o seguinte: algumas medidas podem ser muito ruins para a economia como um todo, mas podem beneficiar uma determinada empresa específica. Geralmente os governos ditatoriais são os que mais fazem isso. E como a gente está diante desse cenário, né, que está se desenhando na nossa frente, é bom ficarmos atentos a isso. Aquela velha noção de beneficiar os amigos do rei. Dando um exemplo desse outro papo que a gente está dizendo aqui, vamos supor que a gente tem um governo que não gosta muito de livre mercado, ele decide que vai estatizar, por exemplo, o sistema bancário. Então amanhã o governo decide que só poderá existir o Banco do Brasil e os demais bancos estão proibidos de operar aqui. Como será que as empresas reagiriam? Talvez, a depender do contexto, né, as ações do Banco do Brasil poderiam até subir num primeiro momento, já que ele vai ser o único banco aqui e tal, né, vai controlar todo o mercado. Mas isso é uma violação de propriedade privada e isso vai gerar uma perda de eficiência tremenda num prazo maior. Então, apesar dessa única empresa poder ser beneficiada, na perspectiva de mercado como um todo, continua sendo uma péssima ideia. Essa ação específica subiria. E todas as demais, então, por exemplo, aqui, né, nesse caso hipotético, Santander, Itaú, Bradesco, etc., derreteriam. Na média, o mercado reagiria muito mal a esse tipo de anúncio. Basicamente, acho que vocês já entenderam a lógica mais ou menos da coisa. O importante a ressaltarmos aqui é isso, né? A avaliação média dos rumos da economia. Um índice como o Ibovespa, por exemplo, tenta captar esse movimento ponderado entre as empresas. Mas cada empresa tem uma vida e uma dinâmica própria. Então, pontualmente, é assim até possível que uma empresa vá mal quando a economia vá bem, ou uma empresa vá bem quando uma economia vai mal. Mas as empresas estão inseridas em muitas dinâmicas e nós vamos falar de todas essas dinâmicas, quais são elas, em um vídeo próximo. Isso vai nos ajudar a refinar um pouco mais o nosso entendimento dessa coisa toda. Então fiquem ligados, inscrevam-se no canal para receberem esse conteúdo, para acompanharem mais esse material. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui, eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.